Voltando ao tema de 1 aos Coríntios, depois de alguns dias sem fazer vídeo sobre esse tema, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O último que eu fiz, eu estava em Feira de Santana, foi no Natal. Mas o que eu quero falar é celibato, baseado em 1 aos Coríntios capítulo 7, acerca do casamento. Acerca do casamento, que talvez eu tenha colocado no meu canal, no vídeo Casamento e Divórcio. Acerca do casamento, o que é que a Bíblia diz sobre celibato? Celibato, primeiro, não é para todos. Nem todos nasceram para ficar solteiro. Tem gente que entra em parafuso e entra numa paranoia, porque eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, mas não nasceu para aquilo. E vai dar cabeçada. Tanto o que nasceu para ser separado ao ponto de não casar, como o apóstolo Paulo, e outros que passaram na Bíblia, deram cabeçada ao se casarem e etc e tal, como aquele que inventa de ficar eunuco, sem casar, quando não nasceram para aquilo. Aí nós vamos começar de 1 aos Coríntios 7, versículos 8 e 9, que diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, Paulo, instruindo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, como Paulo, solteiro, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. De que adianta? Eu quero praticar o celibato, não casar, como o apóstolo Paulo fez. Mas aí eu não posso ver um rabo de saia. Fez nada. Eu não tenho domínio próprio. Não posso ver uma menininha. Não tem jeito. Celibato é algo espiritual. É de dentro para fora. Não é nada. Eu quero ser como Paulo. Eu quero praticar o celibato. Eu não quero casar. Eu quero ser eunuco, nazireu. E, no entanto, não tem domínio próprio. Não tem controle emocional. Pensou aparecer uma mulher nua, totalmente despida, qual vai ser a tua reação? É complicado, Corre o risco de passar vergonha. E continuando aqui em 1 aos Coríntios, ainda no capítulo 7, versículos 36 e ao 38, diz assim: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Já chegou a hora de casar? Está estruturado? Estudou, se formou? Já tem a casinha para botar a esposa dentro? Ou tem condição de manter a família? Não vai casar feito doido. Tá aqui, ele diz aqui. Chegou a hora? Faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria, olha aí, controle emocional, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, ele não vai atrapalhar a vida dela. Ela vai procurar casar, ela vai viver a vida dela. Mas ele decidiu não casar-se com ela, ele está bem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Mas contudo, porém, tem que ter condição, controle emocional, domínio próprio, certeza do que quer. Para depois não estar entrando em loucura por aí. Aí vamos agora para Mateus 19, 10 ao 12, que diz assim: os discípulos lhe disseram, abre aspas,
Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus falou, né? Falou sobre casamento e tudo mais, sobre divórcio e tal, nesse capítulo 19, na altura do versículo 10, e os apóstolos disseram isso. Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus disse, alguns, olha aqui a dica, ó, pega a dica aí. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Tem aquele eunuco forçado. Tem até escândalos na vida, no mundo secular. Tem escândalos aí, de reis e etc e tal. Não vou falar porque não vou dar ibope para coisa ruim. Então ele diz, alguns são eunucos porque nasceram assim, é vocação. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos. Esse é que tem que ter o individual, a pessoa própria. O outro que foram forçados pelos homens, misericórdia, né? Um negócio forçado. E outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Porém, tem que ter segurança. Na verdade, o celibato é um dom. Não é algo que se forçado, alguém vem e buzina no teu ouvido, alguém. Porque muitas vezes tem ministério aí que força o celibato de membros dentro da igreja para ter alguns escravos para fazer a obra e enriquecer o ministério. Tem gente para tudo nesse mundo. Tem demônio para tudo. Na igreja, gente. Eu estou falando dentro da igreja. Na religião. Tem de tudo. A gente só não sabe, só não vem à tona. Mas tem. Tem de toda porcaria. Agora também, mas, contudo, porém, tem gente de primeira linha. Tem gente que é de Deus. Tem gente honesta. Tem gente que se arrepende de verdade e deixa, que é o que Provérbios de Salomão diz, aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Na verdade, o celibato é um dom. 1 Coríntios 7:7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Então é um dom. Continuando aqui, e já finalizando, vantagens de ser solteiro. A turma pensa que é bom ser casado. É um negócio, é paradoxal isso aí. É complicado, é porque são duas cabeças, dois sentimentos, dois desejos. O homem quer uma coisa, a mulher quer outra. Até afinar aquela relação, aquele companheirismo entre um homem e uma mulher, até afinar, ficar no mesmo sentido, ó, quando marido, mulher, marido, esposo, esposa, esposo pra cá, opa, esposa pra cá, opa, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Haja o que houver, aí é alma gêmea, né? Como dizem aí, alma gêmea. Voltou, foi. Tamo junto. Quebrou, quebrei também, vamos levantar junto. Mas quando é assim, ó, marido, mulher, ela vai pra cá, ele vai pra cá. Ela sobe, ele desce. Ele sobe, ela desce. Acabou, isso não tem nada, gente. Foi um negócio feito na carne. Então é isso aí. Vou continuar lendo aqui para encerrar. Vantagem de ser solteiro. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 7. Todo o capítulo 7, o tema todo aqui foi baseado em capítulo 7. Apenas uma passagem de Mateus 19, 10 ao 12. Mas o último tema é 1 Coríntios 7, 32 ao 35. 3 versículos. Diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. Olha só, o homem solteiro, Paulo falando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. Ele nem se preocupa com ele mesmo, que
ele se torna um minimalista, ele não está nem aí se tem carro, se tem bicicleta, se vai de moto, se vai de trem, se vai de avião, a cor da roupa. Ele simplesmente quer fazer a vontade do Senhor. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Eu falei agorinha, vamos, vai para cá, a mulher tem que seguir um ao outro, senão dá errado, em como agradar sua mulher, e está dividido. Isso é a Bíblia que está dizendo, não é minha opinião. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas de Deus, do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 ao 35. Estão vendo? Não é... eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Não, minha gente, tudo bem. Tudo bem. Deus vai te atender. Você quer casar? Deus vai te atender. Fica quieta, fica quieto. Vai orando, vai orando, vai orando, vai clamando, vai buscando a Deus. Que aí pelo menos você consegue casar com alguém que Deus te deu. Alguém que tenha o mesmo ponto de vista e espiritualidade que você. Mas, contudo, porém, se você inventa de avançar o sinal, Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude e nos dê força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Glória a Deus.